16 de setembro de 1994. O que parecia ser mais um dia normal de aulas na Escola Ariel muda completamente quando 62 crianças que estudavam na escola alegam ter presenciado o pouso de um disco voador em um terreno próximo da escola e que viram seres saindo deste disco e que interagiram com elas telepaticamente. Olá, seja muito bem-vindo ao canal mais esquisito desse YouTube. E hoje é dia de casos ufológicos aqui no canal. Então já deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís e peço para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. E caso você queira sugerir temas e assuntos legais para eu trazer aqui, me siga no Instagram que a gente conversa por lá. E nem sempre eu vou aparecer aqui tão descabelada, mas tá muito calor aqui em São Paulo. Deve estar fazendo uns 35 graus. Eu não deixo o ventilador ligado porque senão o áudio fica ruim, fica um barulho super chato atrás. Então eu estou cozinhando literalmente aqui. Então por isso que eu estou com esse modelito aqui, com esse coque cocô maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje, pois é um assunto bem, diferente. Você tem que abrir a mente aí para tentar entender. Bom, é um caso bem estranho, bem esquisito, e eu vou chamar a vinheta porque a gente sabe que por aqui o normal é ser estranho. Bom, lá na época do ocorrido, em 1994, a Escola Ariel, uma escola particular, ela era conhecida por não pregar nenhum tipo de segregação. Então, a escola aceitava qualquer tipo de criança, de qualquer cor, etnia, qualquer religião, não havia espaço para preconceito naquele local. A escola ficava localizada lá em Ruá, uma cidade próxima à capital ali do Zimbábue. Em 16 de setembro de 1994, as crianças estavam ali brincando na hora do recreio, aproveitando o momento de descontração ali, para elas se divertirem um pouco, e os demais funcionários da escola estavam participando de uma reunião pedagógica a fim de colocar as pautas, as metas ali estabelecidas, se o conteúdo estava sendo aplicado corretamente, etc. Esse tipo de coisa que sempre acontece mesmo nas escolas. A única adulta que estava próxima ali do local quando aconteceu, esse contato aí das crianças, era a psicoterapeuta Alison Kirkman, que estava cuidando da cantina nesse momento. Ela diz que ela estava lá, fazendo seu trabalho, quando algumas das crianças mais velhas vieram todas eufóricas, contando que elas teriam presenciado naves passando e que um ser tinha pousado nessa nave, ele tinha saído de lá, tinha se comunicado com elas de alguma maneira, e até então ela achou que fosse brincadeira, porque criança imagina muita coisa, eles têm a imaginação muito fértil, então ela preferiu não sair, ali da posição dela na cantina, por medo de ser uma brincadeira e quando ela saísse eles tivessem a intenção de bagunçar as coisas ou pregar alguma peça, coisa que é normal para as crianças, Lembrando que essas crianças aí, elas tinham entre 5 e 12 anos, as crianças que estavam presentes na situação, foram 62 crianças. Ela disse que ela se deu conta de que realmente algo sério tinha acontecido quando ela viu as crianças menores vindo correndo, chorando, desesperadas e tentando abraçar ela e com muito medo. Foi aí então que Alison decide ir chamar Colleen Mackey, que era a diretora da escola na época, que foi até o local, encontrou as crianças assim muito agitadas e a fim de tentar, entender o que tinha acontecido e ficava aquela coisa, uma querendo falar por cima da outra, ela pede então que todas se acalmem, cada um vá para sua sala e desenhem o que elas tinham visto, o que elas tinham presenciado ali na hora do recreio. No dia seguinte, a escola estava um caos. Eram ligação atrás de ligação de pais desesperados tentando entender o que tinha acontecido. Muitos acreditavam na história que estavam ouvindo dos filhos, outros achavam que era alguma brincadeira, outros ficavam mais bravos ainda, achando que poderia ter sido alguém tentando assustá-los, fazer alguma maldade. No lugar estava um caos. Foi então que foram chamados alguns ufólogos, para tentar entender ali o que havia acontecido. E quando esses ufólogos chegam na escola, foram apresentados cerca de 35 desenhos retratando a imagem que elas viram. E eu vou deixar aqui agora passando para vocês algum desses desenhos e a gente pode perceber muito bem que todos têm mais ou menos os mesmos elementos, Eles descrevem um ser aí
com a aparência de um Grey, um disco e o terreno ali no local que supostamente teria sido o pouso deles. Então esses são desenhos reais, feitos por algumas das crianças mais velhas, que tinham já uma coordenação melhor, tinham um entendimento melhor, que conseguiram aí desenhar e tentar aí descrever o que eles tinham visto, né, no dia anterior. Foi então que começou-se as entrevistas com as crianças para que elas contassem melhor, né, o que tinha acontecido. E eles selecionaram algumas das crianças ali mais velhas que, né, conseguiam conversar melhor, explicar melhor para dizer o que tinha acontecido. Foi então que elas relatam que elas estavam brincando quando alguns objetos estranhos no céu começaram a passar por ali. De repente, quando elas olharam para um terreno baldio que tinha em frente à área que elas estavam brincando, tinha um disco parado e um ser saiu de lá. Algumas crianças dizem que foi apenas um ser, outras dizem que foram dois. O fato é que esse ser tinha cerca de 90 centímetros de altura, né? Esses ufólogos calcularam aí pela descrição. Ele tinha o cabelo longo, comprido, como vocês viram nos desenhos, olhos grandes, bem escuros, o pescoço bem fino, a pele era bem pálida e ele usava um traje inteiriço, parecendo uma roupa assim de mergulhador, e era uma roupa bem colada ao corpo. E essas crianças dizem que esse ser saiu dessa nave e ele ficava andando ao redor e ele estava fazendo, é como se ele estivesse tentando ali entender, como se a nave tivesse dado algum problema, ele estivesse tentando entender ali. Sabe quando você para o carro na estrada ali, porque seu carro, sei lá, tá saindo fumaça, o carro tá dando algum problema e você estaciona ali para tentar dar uma olhadinha ali, verificar o que tá acontecendo, para ver se você vai precisar chamar ajuda ou não. Pelo relato das crianças, acredita-se que foi mais ou menos isso que aconteceu. Essa nave, por alguma razão, deu alguma pane e ele teve que parar ali, né, de emergência e desceu para ver o que estava acontecendo. Foi então que ele percebeu que haviam essas 62 crianças presenciando essa cena, que elas estavam assim, né, paralisadas, olhando para a cara dele, e ele se assustou e ele olhou um pouquinho para as crianças, entrou na nave e saiu e foi embora. Aí começou o chororô, porque muitas crianças menores acharam que era o Tokoloshi. Eu vou deixar a foto aí, eu acho que não sei se eu tô falando o nome certo, mas eu vou deixar a foto aí pra vocês. O Tokoloshi seria um ser aí presente na cultura deles lá mitológica, que seria um ser aí, um demônio, que ele devora crianças. Então, por isso, as crianças menores estavam tão desesperadas, porque elas acharam que era esse bendito desse Tokoloshi que tinha vindo pra comer elas. E tiveram algumas crianças que contaram uma coisa mais extraordinária ainda. Algumas dessas crianças disseram que quando elas olharam, né, no momento em que ele percebeu a presença delas, e ele olhou, e elas olharam fixamente nos olhos grandes dele, elas falaram que ouviram uma voz na cabeça, dizendo que eles estavam fazendo muito mal ao planeta deles, e que se os seres humanos não mudassem as atitudes, o planeta Terra, né, ia sucumbir e que a gente ia pagar caro por isso. E elas não sabem explicar como, porque elas disseram que não viram a boca dele mexer, não sabem dizer se foi ele que falou. E a gente analisando isso, a gente pensa o quê? Que ele se comunicou com essas crianças telepaticamente, né? Então essa voz na cabeça foi, né, telepaticamente ele contando isso para ela. Foram chamados vários ufólogos aí para tentar entender essa situação e estudar o que tinha acontecido. Dentre eles, a Cynthia Hill foi chamada, que era uma ufóloga muito competente, tá? Ela era bem conhecida na época, infelizmente ela já não está mais viva. E ela que entrevistou aí as crianças, entrevistou a Ellison, e ela colheu aí essas informações, né? Desde o fato da Ellison dizer que as crianças vieram até ela eufóricas, o chororô das crianças mais novas. Ela colheu, né, o depoimento dessas crianças dizendo que acharam que era o Tokoloshi, das crianças maiores que disseram ter tido essa conversa né, telepaticamente com esse ser. Ela que fez tudo isso, ela participou de tudo isso, né? No dia 19 de setembro, um repórter da BBC chega ao local para fazer uma reportagem, porque a repercussão desse caso começou a ser muito grande. Então, começou ali na escola, aí, né, as crianças levaram para casa, aí os pais começaram a comentar entre si, foi se espalhando na comunidade, até que tomou uma repercussão assim tão grande que um repórter foi lá para fazer uma reportagem sobre o que estava acontecendo ali, sobre o que tinha acontecido, para ver o que essas crianças tinham, né, presenciado, e para trazer essa história aí
para a mídia. O psiquiatra John Mack, que também era um psiquiatra muito famoso, ele estava acostumado a lidar com bastante pacientes assim, com casos que tinham, né, sofrido assim contatos com aliens ou coisas do tipo. Ele foi chamado para fazer uma análise dessas crianças, né? Para falar com as crianças e tentar, né, entender se tudo isso realmente aconteceu ou se foi apenas uma imaginação delas, né? O que as pessoas gostam de dizer é uma histeria coletiva ou algo do tipo. E após muito estudar elas, conversar muito com elas, ele afirma que tudo que elas passaram era real, nenhuma delas tinha nenhum problema, elas não estavam imaginando, elas passaram por uma situação traumática, tanto que uma das crianças, com medo dele não acreditar na história, diz que o que ela ia dizer, ela jurava pela Bíblia que era verdade, com medo, porque muitos pais não estavam acreditando, e ele começou a dizer, ó, a gente tem que dar crédito a essas crianças, porque tudo que aconteceu é real, e nenhuma delas está mentindo, o que elas viram foi real e mexeu com elas. Então assim, gente, não é uma coisa que aconteceu com as crianças e ficou por isso mesmo, e aí um pai falou que era verdade, um pai falou que era mentira e ficou por isso. Não, ufólogos foram chamados para o lugar, ufólogos, né, experientes, um psiquiatra, né, analisou essas crianças e foi comprovado que tudo que aconteceu foi real, né? Não foi uma brincadeira de criança, uma invenção de criança. Até porque, vamos, né, deixar claro aí que foram 62 crianças que participaram dessa ocasião. Eu acho muito difícil 62 crianças conseguirem mentir, né, e sustentar a mesma história. A gente sabe que sempre tem algumas crianças que têm a imaginação mais fértil, algumas quando estão mais velhas, né, elas começam a mentir algumas coisas, fantasiar, porque assim, eu tenho uma filha de 3 anos. Eu sei que quando eu falo alguma coisa, ela meio que entra na fantasia. Um exemplo, às vezes ela não está com nenhum machucado, mas se eu comentar ou falar algo pra alguém, tipo, a aluna se machucou tal dia, ela vem pra pessoa e fica, dodói, etc, entendeu? Porque você estimulou ali. Então, tendo um estímulo, a criança, ela entra ali e ela imagina. Quando tá uma criança mais velha, ali temos as crianças de 11, 12 anos, tudo bem, elas poderiam inventar uma história, elas poderiam estar ali brincando, sei lá, de astronautas ou coisa do tipo, porém, elas estavam realmente assustadas e tudo que elas contavam, a forma como elas contavam, dava a crer que era que realmente tinha acontecido algo, que não era uma história inventada. E isso foi comprovado através do psiquiatra. Ele disse que era verdade, elas não estavam mentindo. Até porque também, se fosse mentira, em algum momento aquela criança que é mais medrosa, ela ia entregar. Porque, por exemplo, eu sempre fui muito arteira quando criança. E às vezes você apronta e você não quer contar, você quer inventar uma mentira por cima. Mas se tem alguém junto com você que já é mais cagão, aquela pessoa vai te entregar. E era o que acontecia comigo. Eu tinha um primo que ele já era mais assim, ele tinha medo da minha mãe. Então, por mais que eu inventasse uma história e ele sustentasse ali na primeira, depois em casa ele contava pra mãe dele, ou ele acabava abrindo o bico e a história vinha à tona. Isso é normal de criança. Então, você conseguir que 62 crianças contem a mesma história, com os mesmos elementos e sustentem a mesma mentira, eu acho muito pouco provável. Eu acho muito difícil isso acontecer. E vocês vão ver que tudo que eu tô falando faz sentido, porque lá em 1997, o ufólogo alemão Michael Horseman, ele voltou até o local e ele propôs, né, perguntou se ele poderia entrevistar algumas das crianças mais velhas que teriam, né, relatado com bastante detalhes, assim, com muita clareza, o que tinha acontecido em 94. E lá ele entrevistou a Pilar Elysium, eu nem sei se fala assim o nome dela, se eu estiver falando errado, me desculpe. Mas ele entrevistou ela e agora ela estava com 13 anos e ela contou a mesma história que ela havia contado em 94, quando tudo tinha acontecido. E ela ainda revelou que até hoje ela tinha, né, que até aquela data, aliás, né, ela continuava tendo pesadelos e que aquilo marcou muito ela. Às vezes ela sonhava e tinha a impressão de que no sonho aqueles seres iriam vir buscá-la. Então você vê aí que não foi uma simples fantasia, uma simples invenção de criança. Foi algo que traumatizou algumas delas. As menores eu acredito que nem tanto, porque por elas terem um entendimento menor, elas, né, vão crescer, elas podem acabar esquecendo ali. Não são todas as pessoas que conseguem lembrar das suas memórias de infância antes dos 6 anos, né, dos 5, 6 anos. Então algumas delas provavelmente vão esquecer, mas as ali que tem a idade, né, eram mais velhas na época,
elas com certeza vão lembrar e vão levar isso aí pro resto da vida. Mas e você? Qual é a sua opinião? Você concorda com o psiquiatra? Você acha que realmente tudo isso foi verdade? As crianças presenciaram mesmo esse ser aí saindo dessa nave? Ele conversou telepaticamente com elas? Ou você acha que não passa de uma invenção, de uma brincadeira de criança que acabaram levando a sério demais e por serem estimuladas ali o tempo inteiro, as pessoas falando dessa história, elas foram imaginando cada vez mais e alimentando mais essa fantasia? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, né? De que lado você está, do que acredita ou o que não acredita. Eu particularmente acredito, por ter convivência com criança, por ter como exemplo até eu mesma quando era criança, época de escola. Então, como eu disse, no meu ver, eu acho muito difícil 62 crianças sustentarem uma história por tanto tempo e ainda por cima, depois de alguns anos, uma criança contar a mesma história que foi contada anos atrás. Se fosse mentira, eu acho que os elementos mudariam, em algum momento eles iriam pegar ali e falar, opa, né, te peguei, é mentira, você está inventando. E a gente tem que sempre dar crédito para esses tipos de caso que tem pessoas, tem profissionais envolvidos, né? Não é uma coisa assim, uma pessoa leiga, não fui eu que fui lá e tô falando para vocês, olha, é real. Não, as pessoas estudaram, pessoas estudadas, formadas, foram lá, analisaram tudo e chegaram a esse veredito aí que eu tô trazendo para vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e não deixou o seu like ainda, essa é a hora, por favor, deixa o seu like, se inscreva, assista mais alguns vídeos do canal para ajudar aí no engajamento e no crescimento. Dê dicas de vídeos, de coisas que vocês querem que eu traga. Eu sei que a maioria aí das pessoas que acompanham o canal gostam bastante desses tipos de vídeo, né? Com casos assim, ufológicos ou coisas mais sobrenaturais. Então vocês podem trazer dicas também, Thaís. Olha, eu queria que você falasse do caso X, né? Ai, fala de tal coisa. Então é isso. Um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.